ou acessarem a palavra de Deus, no nosso texto inicial, 1 Samuel capítulo 16, verso 1. E nessa noite, queridos, eu quero discorrer com os irmãos, falar um pouquinho com os irmãos sobre o tema Vencendo a Procrastinação. E no decorrer do nosso estudo a gente vai descobrir o que é isso. O que é isso, irmão Henrique? Procrastinação é a primeira vez que eu ouço falar nessa palavra. Mas atentemos ao estudo dessa noite e a gente vai entender o que isso quer dizer, quais implicações isso traz para a nossa vida. E é possível que muitos de nós, se não todos, estejamos lidando com algum tipo de procrastinação na nossa vida. E a gente vai analisar à luz das Escrituras o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso e como nós podemos vencer a procrastinação. Se nós precisamos vencer a procrastinação, já dá a entender que não é uma coisa muito boa, não é verdade? Mas vamos nos atentar ao que a palavra nos diz a respeito disso. O primeiro texto que nós estaremos utilizando encontra-se lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Verso 1. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer, ou em outras versões, insistir, por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. A palavra procrastinação vem da palavra procrastinar, que, no seu sentido mais literal, significa deixar para amanhã, adiar, deixar para fazer depois. Todos nós já lidamos com alguma situação em que nós empurramos essa situação com a barriga para realizarmos em outro momento. Sim ou não? Eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar para depois. Isso não é tão importante, ou não é tão relevante para mim fazer agora, para eu fazer agora, então eu vou deixar para fazer isso depois. Então, procrastinar, meus irmãos, é isso, é deixar para amanhã, é adiar, é deixar para fazer isso depois. E existe pelo menos 2 tipos de pessoas que lidam com a procrastinação. Primeiro é aquele que faz qualquer outra coisa, ou não faz nada produtivo, e vai deixando o que de fato é importante para depois. Aquilo que você precisa fazer, aquilo que você entende que você precisa realizar, você deixa de fazer para fazer outras coisas que não são tão importantes. Muitas das vezes essas coisas são o tempo que você passa no celular, o tempo que você investe em algum lazer, em algum momento de diversão, sendo que você tem uma necessidade muito importante para ser tratada e trabalhada naquele momento, mas você vai empurrando para frente. Ou aquele que é o mais comum, que é o procrastinador ocupado. Ele tem uma tarefa importante para fazer, mas ele preenche os seus dias com tarefas que ele considera importantes, mas não são, para se mostrar ocupado e não concluir a tarefa que realmente é importante para ser feita. Você, no decorrer do seu dia, vai escolhendo outro tipo de ações que você pode até considerar importante, mas não é tão importante quanto aquilo que você realmente precisa fazer. E você vai dizendo: não, eu estou ocupado com uma coisa importante. Eu estou ocupado com uma outra coisa importante. E você vai ocupando a sua vida, a sua mente, o seu coração de tantas outras coisas e vai deixando aquilo que é realmente importante para fazer depois. E aí o que acontece? Você nunca vai conseguir fazer aquilo que de fato é importante, que é relevante para a sua vida. E aqui no texto que lemos nós vemos Samuel, e Deus dizendo a Samuel: até quando você vai se entristecer ou insistir por causa de Saul? Deus já tinha rejeitado Saul, mas Samuel ficava ali teimando e procrastinando aquilo que Deus tinha mandado ele fazer.
deixando para depois. E Deus diz: eu o rejeitei como rei de Israel. Vá, encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. A gente vai entender um pouquinho através desse estudo, meus irmãos, o quão importante é abandonarmos essa prática de deixar as coisas para depois. E o quão temível isso pode ser nas nossas vidas. Existem, queridos, decisões que nós tomamos que não têm peso nenhum, ou que têm pouco peso. Exemplo, você escolheu uma roupa para vestir. Talvez, dependendo do ambiente, essa roupa pode causar até um choque, né? Imagine uma roupa qualquer, você escolhendo essa roupa para se dirigir a uma cerimônia de casamento, né? A gente sabe que para cada lugar, para cada ambiente que nós estamos, nós selecionamos um tipo de roupa. Mas é uma decisão não tão importante assim na nossa vida, nós podemos conviver com isso. Uma roupa para vestir, ou aquilo que nós vamos comer, se você vai comer arroz com feijão, se você vai comer um salgado, se você vai comer um lanche na rua. São decisões que nós precisamos tomar, mas que não têm tanto peso assim. Mas existem, queridos, decisões que são de suma importância. Decisões que nós devemos tomar, mas a procrastinação vai empurrando para depois essas decisões. E muitas das vezes nós mesmos somos os responsáveis por adiar essas decisões importantes na nossa vida. Porque normalmente isso vai custar algo importante de nós. E em muitos casos essa coisa importante pode ser uma renúncia da nossa parte, pode ser a coragem que você não tem naquele momento para agir em conformidade com aquela decisão que você precisa tomar. Vai exigir de nós investimento, quer seja de tempo ou de recursos, mas vai exigir algo de nós. Toda decisão que é grandemente importante exige algo de nós. E a gente precisa nos atentar para isso. Quem sabe aqui alguém esteja deixando passar a hora de fazer um check-up médico, fazer uns exames de rotina, né? Semana passada eu estive em Teresina para fazer uns exames devido a uma crise que eu tive. Mas eu só fiz esses exames depois que a crise veio. Se eu tivesse me precavido e feito um check-up antes, talvez eu não tivesse passado pela crise que eu passei. Mas quantos de nós aqui não estamos também fazendo a mesma coisa, adiando um check-up? E a gente vê que isso às vezes é mais comum, pelo menos do que a gente observa nos hospitais, é mais comum nos homens, né? Os homens não gostam, parece que não tem um pavor de hospital, parece que não gostam muito de hospital. E ficam adiando, ficam protelando, evitam o máximo possível se cuidarem, né? Não todos, claramente, mas na sua grande maioria a gente vê os hospitais mais lotados de mulheres que estão buscando se cuidar. Mas pode ser que você esteja adiando um check-up médico, né? Uma consulta. E isso pode trazer para você mais prejuízos lá na frente. Então a gente precisa cuidar disso. Quantas pessoas não poderiam ter evitado sérios problemas se tivessem feito aquilo que deveriam ter sido feito? Talvez você esteja com um problema na sua vida, na sua saúde, do qual você não tem conhecimento, mas um exame, um check-up que você possa estar fazendo pode lhe prevenir de ter um problema sério ali na frente. Quem sabe alguém aqui esteja adiando aquela dieta, não é verdade? Aquela dieta da bendita segunda-feira. Ah, segunda-feira eu começo aquela tão sonhada dieta. Ah, segunda-feira eu começo a malhar. Eu começo a cuidar da minha saúde. Eu começo a fazer uma caminhada, né? Eu começo a mudar a minha alimentação para uma alimentação mais saudável. Quem sabe você não está nesse grupo? Quem sabe alguém aqui também esteja adiando uma vida espiritual de qualidade com Deus? Todo ano nós temos aquela leitura anual da Bíblia. E às vezes você começa empolgado, né? Final de ano é um momento propício para a gente fazer planejamentos, para fazer tomadas de decisões para o ano seguinte. Então a gente sempre diz, a partir de janeiro vai ser tudo diferente na minha vida. Vou começar a fazer dieta, vou começar a me cuidar, vou começar a fazer academia, vou pegar o plano de leitura anual da Bíblia lá da igreja e fazer a leitura completa. E na maioria das vezes a gente começa até empolgado, né?
começamos empolgado lá, todo dia, mas com o tempo, aquilo vai perdendo o foco na nossa vida. E a gente acaba adiando essa vida espiritual de qualidade. E eu não me refiro apenas à leitura bíblica anual, mas à nossa vida diária de oração, de comunhão, de relacionamento com Deus. Nós sabemos que nós somos cristãos, nós somos crentes em Cristo Jesus, para termos um relacionamento com Ele, enquanto aqui estivermos. Porque é esse relacionamento que vai nos fortalecer, que vai fortalecer a nossa fé, que vai nos ajudar a trazer uma palavra de ânimo a quem precisa. Então, quanto mais próximos estivermos do Senhor, quanto mais nos relacionarmos com Ele, nós estaremos melhores. Melhor capacitado para servir ao Senhor, melhor capacitado para compartilhar da palavra de Deus com alguém. Mas a gente vai procrastinando isso. A gente vê na cultura de outros países, de outros povos que adoram outros deuses, que muitos deles até são muito devotos ao seu Deus, mas eles não têm um relacionamento com eles, porque são deuses falsos, deuses que não existem. Eles apenas demonstram e devotam a sua fé a eles, mas eles não existem de fato. Mas nós sim cremos num Deus vivo, que nos traz a sua preciosa palavra. Nós temos acesso à palavra de Deus. Quantas pessoas, nós já falamos muitas vezes isso, quantas pessoas pelo mundo afora não têm acesso a nenhuma página sequer da palavra de Deus, e nós temos em diversas versões, de todos os tipos de capas e tamanhos, letra minúscula, letra gigante, de todo jeito, da mulher, do homem, do jovem, da criança. Nós não fazemos uso disso. Eu costumo dizer que um dos maiores maus que nós temos na atualidade é as facilidades que nós temos. Porque parece que quanto mais fácil, mais acessível é, menos interesse nós temos. Menos dedicação menos tempo de dedicação nós praticamos. Então, será que você também não está adiando a sua vida espiritual, a sua qualidade de vida espiritual com Deus? Isso também é um tipo de procrastinação. Quem sabe alguém aqui esteja adiando o perdão. O perdão a alguém que lhe magoou, ou alguém a quem você magoou. E tem deixado, por conta disso, a amargura tomar de conta do seu coração. Isso também é um tipo de procrastinação. E nós estamos desobedecendo a Deus quando nós fazemos isso. Nós estamos pecando contra o Senhor, quando nós deixamos de liberar perdão. E em um outro estudo que já foi proferido aqui, nós dissemos que se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoará. O perdão é condicional. Você quer ser perdoado por Deus? Perdoe. Libere perdão ao seu irmão. Quer seja você o ofendido ou seja você o ofensor. Então você pode estar encaixado também aqui nesse grupo que está adiando o perdão a alguém. Até quando você vai resistir a abandonar um pecado para poder experimentar a tão boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem sabe você não está procrastinando a decisão mais importante da sua vida, que é de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Muitas pessoas dizem, eu primeiro vou parar de fumar, eu primeiro vou parar de beber, vou deixar de ser alcoólatra, eu primeiro vou deixar de usar drogas, eu primeiro vou deixar a corrupção. Eu estou muito envolvido na corrupção no meu ambiente de trabalho. Então eu preciso primeiro me organizar, me desfazer dessas coisas, para depois eu me voltar para Deus, para depois eu temer ao Senhor. Eu não quero ser crente daquela igreja, porque lá só tem gente falsa. Eu não quero ser crente igual fulano de tal. Quando eu for ser crente, eu vou ser crente de verdade. Mas esse dia passa e nunca chega. E você vai dando desculpas para as pessoas, você vai dando desculpas para si mesmo. O que tem lhe impedido de tomar a decisão mais importante da sua vida? Que era entregar a sua vida a Cristo Jesus. Quem sabe você não está procrastinando demais isso. E a gente sabe que a volta do Senhor está próxima, muito mais próxima do que já foi há um tempo atrás. E nós não sabemos também quando nós poderemos partir para o Senhor. Por isso, essa decisão se torna em nossas vidas a decisão mais importante que nós possamos ter.
Até quando você vai resistir a abandonar a sua vida de pecado? Quem sabe você esteja ainda, já fez até a sua decisão por Cristo, mas ainda lida com algum tipo de pecado. Algum pecado de estimação que vem lhe incomodando, que vem lhe prejudicando, quebrando o seu relacionamento com Deus. Abandone isso em nome de Jesus. Até quando Samuel vai continuar tendo pena de Saul, se o próprio Deus o rejeitou? A palavra de Deus é bem clara. E quando Deus nos convida para tomar uma decisão, nós devemos tomar essa decisão imediatamente. E a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que nos convence para tomarmos as devidas decisões. Por isso precisamos ser guiados por Ele. Você tem uma decisão importante para tomar na sua vida, você tem uma atitude importante para tomar na sua vida, peça a orientação do Espírito Santo de Deus. E a paz que excede todo entendimento brotará em seu coração, e Ele lhe conduzirá a tomar a decisão correta. Até quando Samuel vai continuar tendo pena de Saul? Parece que Samuel aqui está tão apegado à pessoa de Saul, que ele não quer que Saul deixe de ser o rei. Mas Deus já tinha rejeitado a vida de Saul. E o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo. E no verso 2 de Samuel porém disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor me disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. E assim ele se deu todo o processo de purificação de Davi como novo rei de Israel, um rei chamado segundo o coração de Deus. Então, será que nós temos situações parecidas com essa que nós já abordamos aqui nessa noite? Que tem nos levado a nos afastar do Senhor, que tem nos levado a adiar decisões importantes na nossa vida? E eu quero lhe oferecer algumas sugestões. Se você lida com isso, se você lida com alguma dificuldade no que diz respeito à procrastinação, ao adiamento de coisas importantes, de decisões importantes na sua vida, eu quero nessa noite trazer algumas sugestões para você vencer a procrastinação. A primeira delas: avalie a urgência da sua decisão. Avalie a urgência da sua decisão. O quão importante é essa decisão que você precisa tomar? Quanto prejuízo já está sendo produzido por esse adiamento que você tem tomado? Por essa decisão de adiar essas coisas. Vamos ver dois exemplos nas Escrituras. Dois homens que a Bíblia nos fala. Primeiro, Gênesis capítulo 19. Vamos ver o exemplo de Ló. Gênesis capítulo 19. Nos diz o seguinte, a partir do verso 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi para recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite pela manhã e seguir seu caminho. Não passaremos a noite na praça. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta.
Nisto, 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira aos homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que eles estavam brincando. E ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. E tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, e o tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha como Ló agiu de maneira errada, adiando esse chamamento do Senhor para o livramento para ele e sua família. E ele ficava hesitando, ao ponto de que os anjos de Deus, os homens de Deus, precisassem tirá-los de lá. E ainda assim, ao sair da sua cidade, eles ficavam se questionando, ao ponto de a mulher de Ló olhar para trás, olhar para tudo aquilo que tinha deixado e morrer como uma estátua de sal, desobedecendo assim a ordem do Senhor. Olha o que acontece quando nós hesitamos a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Mais um outro exemplo, diferente de Ló, encontra-se lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de número 2. Um exemplo de um outro homem que, diferentemente de Ló, tomou a decisão correta na sua vida. E esse homem se chamava Zaqueu. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 2, nos diz o seguinte: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Glória ao Senhor, queridos. Zaqueu imediatamente, ele não perdeu tempo. Ele entendeu quão precioso era a presença de Cristo Jesus na vida dele. E ainda mais ele querer estar na sua casa. E ele desceu rapidamente e completamente foi transformado pela palavra de Deus, pela presença do Senhor ali. E tomou uma decisão importante na sua vida. Então o que nós precisamos em primeiro lugar para vencer a procrastinação é avaliar a urgência da nossa decisão. Será que nós não estamos adiando uma decisão que é de suma importância para a nossa vida? Como nós já citamos aqui alguns exemplos. Será que você não está adiando a decisão mais importante da sua vida, que é de entregar a sua vida a Cristo? Será que você não está adiando uma decisão importante, que é de liberar o perdão a quem lhe ofendeu, ou a quem você ofendeu? Avalie, queridos, a urgência da sua decisão, para que você não possa cometer o mesmo erro que muitos já cometeram. Segunda sugestão: analise ou avalie qual o alcance da sua decisão. Quantas pessoas estão sendo afetadas pela sua procrastinação? Porque uma coisa é eu tomar uma decisão que vai prejudicar apenas a mim mesmo. No que diz respeito à salvação, ela é individual. Ninguém vai dar conta de ninguém referente à sua salvação, apenas você mesmo. Então é uma decisão que cabe a você e que, por mais que traga dor às outras pessoas, mas ela compete somente a você. Mas existem decisões que nós tomamos ou deixamos de tomar que interferem na vida de outras pessoas, principalmente se você exerce autoridade sobre a vida de alguma pessoa. Exemplo disso, Êxodos capítulo 10. Êxodos capítulo 10,
A partir do verso 3, nos diz o seguinte: dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e disseram: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante de mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Todos nós conhecemos a história do povo de Israel sair do Egito. E Deus precisou enviar 10 pragas para que o faraó, então, amolecesse o seu coração e deixasse o povo de Israel sair. Coloque-se no lugar do faraó, você é responsável por uma grande nação, por um grande povo. E por conta da dureza do seu coração, por conta da sua procrastinação em tomar uma decisão acertada, que era libertar o povo de Deus, você vai procrastinando, adiando essa decisão. E aí o povo que está sobre os domínios do faraó vai sofrendo. Porque não somente o faraó sofreu, mas todo o povo do Egito sofreu juntamente com ele. Apenas o povo de Israel era livre das pragas que vinham da parte do Senhor. Eles eram separados, porque estavam protegidos e amparados por Deus. Então olhe a respeito da sua vida. Talvez você exerça liderança na vida de alguém. Talvez você seja o chefe do seu lar, o chefe da sua família, e a sua decisão, o adiamento da sua decisão, tem entristecido o coração da sua família. O que você, homem, servo de Deus, tem feito em relação a isso? Você tem tomado verdadeiramente as decisões corretas diante de Deus e no tempo oportuno diante do Senhor? O outro exemplo é Davi e Absalão. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus, mas ele teve momentos de crise na sua vida também, na sua jornada, e nós conhecemos isso. Um deles é o caso de Davi contra seu filho Absalão. Absalão, como nós conhecemos a história, ao saber que seu irmão tinha aliciado a sua outra irmã, foi contra ele e o matou. Absalão matou seu irmão e fugiu da presença do rei. E Davi em nenhum momento procurou tratar daquela situação. Levou aproximadamente 2 anos, ou pouco mais de 2 anos, para que Davi solicitasse que Absalão voltasse. Mas ao voltar, Absalão tinha que ficar na casa dele e nunca mais aparecer perante o rei. Olha que decisão importante que Davi deixou de tomar. Ele não cuidou dos problemas da sua casa. Isso lhe gerou grandes problemas na sua vida. Quem sabe, queridos, um de nós, ou alguns de nós, não estejamos adiando decisões importantes nas nossas vidas, empurrando as situações com a barriga, as crises que vêm no nosso casamento, no meio da nossa família, marido brigando com a esposa, marido que está não sei quantos dias sem dormir com a sua esposa, sem falar com a sua esposa, e você vai protelando essa crise, e isso vai acarretando sérios problemas para você. E Davi sofreu com isso, tanto que Absalão gerou em seu coração o desejo de destituir o próprio pai, o rei Davi, do trono, e eles batalharam por causa disso. 2 Samuel, capítulo 14, a partir do verso 23, nos diz o seguinte: então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele e não virá à minha presença. Assim Absalão foi para casa e não compareceu mais na presença do rei. Ao invés de Davi procurar tratar das situações, das feridas que haviam dentro da sua família, ele negligenciou, ele postergou, ele adiou, ele procrastinou. E isso trouxe sérios prejuízos para a sua vida. Existem muitas pessoas, queridos, que estão normalizando a quebra de relacionamentos. Estão praticamente virando a chave e voltando a ser o que era antes. Porque antes nós vivíamos na escravidão do pecado. E quebra de relacionamento ou não, tanto faz, né? Estar de mal com alguém, isso não nos inferia em nada. Mas agora nós somos um povo de Deus, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E não pode haver quebra de relacionamento entre nós, irmãos da igreja, entre nós e qualquer outra pessoa fora da igreja. A palavra de Deus nos convida a tratarmos de todas as situações que possam estar nos impedindo de adorarmos ao Senhor. Porque se existe quebra de relacionamento conosco, no contexto humano,
consequentemente, isso vai quebrar o nosso relacionamento para com Deus. A palavra do Senhor nos diz, se você ao levar a sua oferta ao altar do Senhor, lembrar-se de que alguém tem alguma coisa contra você, volte lá, peça perdão ao seu irmão, restaure a sua comunhão com ele e somente depois venha entregar a sua oferta. Será que as nossas ofertas estão sendo recebidas pelo Senhor, queridos? Pensemos a respeito disso, reflitamos a respeito disso. Qual o alcance da nossa decisão, da sua decisão que você está adiando para tomar? A terceira sugestão é, qual a exclusividade da nossa decisão? Ou seja, quem mais pode fazer o que está sendo cobrado de você? Nós já ouvimos que ninguém é substituível, mas é claro que também ninguém vai fazer aquilo do jeito que você pode e deve fazer. Qual é a exclusividade da sua decisão? Você tem um dom, você tem um talento, mas você prefere enterrar esse talento. Você prefere abrir mão dessa exclusividade que Deus lhe deu. E você vai postergando, você vai adiando essa decisão. E vamos ver também um exemplo disso na palavra do Senhor, no livro de Esther. Esther, capítulo 4, a partir do verso 12. Todos nós conhecemos a história de Esther, sabemos que ela vivia, no cativeiro assírio ali, e deixou de ser escrava para ser rainha. E Deus tinha um grande propósito na sua vida ali. E o texto nos diz, a partir do verso 12, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Qual o contexto aqui? Esther se tornado rainha, mas um dos inimigos do povo de Israel solicitou ao rei um decreto onde mandasse exterminar todo o povo de Israel. E talvez Esther não tomasse consciência disso, não tivesse tomado consciência disso. Então, o seu mentor, o seu primo ou seu tio, Mardoqueu, solicitou que Esther agisse em favor do povo, do seu povo ali, do seu povo de Deus. Ele disse, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para esse momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então Deus queria usar a vida de Esther ali, mas ela precisava tomar uma decisão muito importante. E ela compreendeu isso. Então ela disse, mandou dizer ao seu primo, peça que o povo de Judá, que os nossos irmãos judeus, façam um jejum por 3 dias. E eu vou jejuar por 3 dias, porque o que eu tenho a fazer é muito importante. Ela mandou dizer, vá reunir todos os judeus, verso 16, que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Porque naquele tempo, a pessoa não podia se dirigir ao rei sem que lhe fosse solicitada a presença ali. Então ela orou, jejuou ao Senhor, pediu para que seu povo orasse e jejuasse também, e ela tomou a decisão, mesmo sabendo que poderia morrer. Mas Deus concedeu-lhe graça e deu a vitória ao povo de Israel. E Deus usou grandemente a vida dela. Então, a gente precisa compreender também qual a exclusividade da nossa decisão. Será que há algo que somente você pode fazer? Será que você está numa posição em que somente você pode ajudar um irmão, pode ajudar alguém, pode tomar uma decisão que venha abençoar a vida de alguém? Pense a respeito disso. Quarta sugestão, considere também o impacto da sua decisão. Que poder será liberado sobre os ambientes e as pessoas se eu deixar de procrastinar? Vamos lá para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 7, a partir do verso 8. No contexto aqui também de cativeiro, o povo de Israel está sitiado. A situação de sitiado é, você vai, cerca todos os arredores,
e ali você não pode entrar água, não pode entrar comida, vamos deixar esse povo aqui na opressão até que eles desfaleçam. E aí o que acontece aqui? Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos encontraram-se numas tendas. Deus já havia liberto o povo daquela opressão inimiga, mas o povo não estava ciente disso. E quem vivia aos arredores da cidade? Os leprosos, as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. E aí o que acontece aqui? Tendo chegado às imediações do acampamento, daqueles que estavam cercando o povo de Israel, os leprosos entraram numa das tendas e viram que não tinha ninguém, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam ali também. Então disseram uns aos outros, alguém tomou a consciência e disse, não estamos agindo correto. Não estamos agindo correto. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos nos acampamentos arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e as tendas abandonadas. As sentinelas das portas proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Então, o povo de Israel estava precisando daquela mensagem, mas aqueles leprosos, primeiramente, no momento ali, talvez até de anseio, de necessidade, né? Eles primeiro buscaram aproveitar o que tinha ali. Não, vamos aproveitar aqui tudo que nós temos. Mas depois, um deles se tocou e se lembrou do seu povo. O povo que estava vivendo oprimido, que estava sitiado, que estava sem comer e sem beber, precisava saber daquelas notícias, saber que o Senhor tinha os livrados. Então, eles voltaram para o palácio e contaram aquilo que tinham visto. Então a gente precisa, queridos, considerar o impacto das nossas decisões. Será que essa decisão que eu vou tomar na minha vida não é tão importante que isso vai gerar vida e bênção para muitas pessoas? Então nós precisamos pensar a respeito disso. Será que nós conseguimos perceber qual é o impacto da nossa decisão? E a última sugestão, qual é o caráter da sua decisão? Analise o caráter da sua decisão. Quanto da minha decisão pode ser lido e interpretado como rebeldia ou desobediência diante de Deus? A gente falou de Davi agora há pouco, um homem chamado segundo o coração de Deus, mas que pecou no que diz respeito ao cuidado da sua família. E aqui trago um outro exemplo. Davi e Batseba. Todos nós sabemos que Davi mandou matar um homem para possuir Batseba e tornou ela uma de suas esposas. Mas aquilo, de uma certa forma, parecia que não incomodava o coração de Davi. E Davi ia empurrando aquela decisão com a barriga e não tratava daquela situação. Foi preciso Deus enviar o profeta Natã para que falasse, você é esse que tem muitas ovelhas no seu rebanho, mas tomou a ovelha daquele que só tinha uma. Você está em pecado, Davi. Arrependa-se e volte-se para o Senhor. E diante dessa situação, Davi escreve pelo menos 2 salmos. E no Salmo, capítulo de número 32, escrito por Davi diante dessa situação, diante dessa circunstância, o texto nos diz o seguinte, Salmo 32, do 3 ao 5. Enquanto eu mantinha os meus pecados escondidos, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E o verso 5 diz, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Quem sabe, queridos, alguns de nós aqui nessa noite não estejamos fazendo a mesma coisa que fez Davi. Vivendo uma vida de aparência diante dos irmãos, diante da igreja, mas dentro do nosso coração nós sabemos que nós estamos em pecado. E eu quero ser usado pelo Senhor, assim como o profeta Natã foi usado para falar a Davi, para dizer a você,
arrependa-se do seu pecado, volte-se para o Senhor, porque Ele é bom e misericordioso para aqueles que os buscam. Então pense comigo, querido, até quando? Até quando nós adiaremos as decisões mais importantes da nossa vida? Até quando vamos continuar empurrando a nossa vida com a barriga? Até quando nós vamos continuar adiando as coisas mais importantes da nossa vida? E aqui, para encerrar, apenas algumas sugestões mínimas, rápidas, para que nós tenhamos como rotina na nossa vida. Se você lida com alguma situação no qual você entende que você está procrastinando, adiando a sua vida, pense também a respeito dessas coisas. Comece a comemorar os pequenos passos. Por exemplo, se você tem uma dificuldade de acordar cedo e você precisa acordar cedo todos os dias, acorde cedo, se esforce para isso, e a cada vitória que você conseguir, comemore com muita alegria no seu coração. Qualquer conquista que você precise em relação a alguma situação de procrastinação, eu preciso ler a Bíblia o ano todo, eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Então, quando você lê naquele dia, comemore, celebre ao Senhor, agradeça ao Senhor, obrigado, Senhor, porque eu consegui meditar na Tua palavra nesse dia. Isso vai, de uma certa forma, estimular você a continuar nesse caminho. Uma outra estratégia das atividades do nosso dia a dia, porque às vezes a gente vai empurrando tantas outras coisas para frente e deixando de fazer aquilo que de fato é importante. É o que eu chamo aqui de 5 minutos. Se você tem qualquer atividade para ser feita que leve até 5 minutos, faça aquilo imediatamente. Não deixe para depois. Não prorrogue isso para depois. Resolva logo isso. Fracione tarefas. Essa semana eu vou fazer isso, essa semana eu vou fazer aquilo. Pratique também um ensaio mental. Treine as atividades antes de fazer. Organize-se, faça um planejamento, distribua suas prioridades diante daquilo que você tem para realizar. E passe também a inibir completamente tudo aquilo que tem distraído, que tem lhe tirado a atenção. Muitas das coisas que nós adiamos, que nós deixamos de fazer, que são de fato importantes para a nossa vida, nós substituímos isso por distrações. E cada um de nós aqui pode ter uma distração diferente que está nos afastando do Senhor. Para muitos, a distração pode ser uma amizade, pode ser o tempo nas redes sociais, pode ser alguma situação de lazer no nosso dia a dia, pode ser qualquer uma dessas coisas. Então, a gente precisa, diante daquilo que nós precisamos realmente fazer e tomar as decisões importantes da nossa vida, inibir completamente todo e qualquer tipo de distração, queridos. Então, que possamos, meus amados irmãos, avaliar as nossas decisões e a nossa ausência de decisão. O que nós temos procrastinado? O que você tem procrastinado? O que você tem deixado para fazer depois, que você necessita fazer imediatamente? Vamos orar ao Senhor? Assentado mesmo como os irmãos estão? Ore desde já ao Senhor. Analise a sua vida, avalie a sua vida diante de Deus. Veja se há algo que verdadeiramente precisa ser mudado. Se há decisões de suma importância que precisam ser tomadas. Se você está ferido com alguém que precisa, na verdade, do seu perdão, porque nem nós mesmos merecemos o perdão de Deus pelos nossos pecados.